Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria começar a semana aqui com vocês. Essa semana quente, esse dia caloroso que o Senhor preparou para nós. Como é bom, gente. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui. E hoje, gente, nós estamos começando uma semana assim memorável, onde passará por aqui pessoas que fizeram muita diferença na minha vida e pessoas que têm conteúdo para fazer muita diferença na sua vida. Bom dia, Bi. Bom dia, Débora, curada para empreender. Bom dia, Lovely Style. Bom dia. Hoje, sabe quem vai estar aqui conosco? A Paula Negrão. Isso mesmo, do Instituto Conecta. A Paula tem um currículo que assim é surreal, mas de todas as pessoas que vêm aqui, todas elas têm sim uma bagagem muito grande em relação aos estudos. Mas o que elas têm que eu mais admiro é intimidade com o Pai. E elas conseguem de uma maneira que eu falo, meu Deus, como assim? Se conectarem com Deus. Isso para mim faz muito sentido. E aí a gente vê a diferença de pessoas que são guiadas por ele. E isso para mim faz muito sentido. E sabe qual o tema que ela vai trazer para nós hoje? Sobre sermos escravas ou sermos livres. Tudo depende da maneira como eu penso, a maneira como eu vejo todas as situações, como eu levo a minha vida. Isso faz toda a diferença. E é sobre isso que a Paula vai falar conosco hoje. Quantas vezes eu mesma já me fiz escrava dos meus pensamentos? Quantas vezes eu já me fiz escrava porque eu me apoiava nos meus medos? Quantas vezes eu não vivi aquilo que Deus tinha para mim naquele momento porque eu não tinha legitimidade? Isso me paralisou. E aí a gente vai colocando as nossas capas. A capa da boazinha, a capa da perfeitinha, a capa daquela que tem que agradar a todo mundo, sabe por quê? Porque ela tem a necessidade de aprovação, necessidade de se sentir amada. E isso nos impede de viver o que Deus tem para nós. E aí nós vivemos de maneira escassa. Quando Deus nos entregou algo tão grandioso. E foi aí que eu descobri a minha identidade, quem era a Aline, a filha amada do Pai. E foi através da mesa, foi na mesa que o Senhor resgatou a minha essência, quando eu descobri qual era o principal propósito da mesa posta dentro do meu lar. E são detalhes que passam despercebido dentro de nós, gente. São detalhes que passam despercebido e nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Na mesa, Deus resgatou a minha identidade. Ele usou várias pessoas para serem as minhas mentoras, porque Jesus é o maior mentor e Ele envia as pessoas que Ele mesmo preparou para pegar na nossa mão e nos dar direcionamento. E eu tive essas pessoas que falaram, Aline, você pode. Inclusive a Débora Luz. Oi, Dé Costa. A Débora Luz que está aqui conosco foi uma dessas mentoras que, inclusive, até hoje, ontem eu estava estudando e queria um curso novo. E aí eu fui trocar uma ideia com a Débora e ela me fez ver de uma maneira diferente. A diferença de um mentor na vida da gente, o quanto isso é importante. E por isso, deixa eu ver se ela já chegou aqui. E por isso é muito importante estar ao lado das pessoas que nos fazem chegar num outro nível. A ciência já nos diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E aí, com quem você tem convivido? Com pessoas que te fazem ser ainda mais escravas, inclusive delas, ou pessoas que te mostram que você nasceu para ser livre e que você pode viver essa liberdade que o Senhor tem para você? São essas pessoas que eu decidi estar. Então eu sou muito grata a Deus por todas essas amigas dele que ele tem colocado no meu caminho para me levar num passo adiante. Essa semana é uma semana muito especial, como eu disse, onde nós vamos começar, elas já vão começar a receber aulas do programa Mulher Referência. O programa Mulher Referência, ele em primeiro lugar, ele transformou a minha vida. Eu era escrava e me tornei livre. Foi na mesa que o Senhor fez tudo isso e me entregou o programa Mulher Referência.
E nesse processo ele transformou a minha vida. E hoje nós temos várias alunas, quer ver? Já deve estar com mais de 100. Nós já ultrapassamos o marco de 100 mulheres. E quando a gente fala de 100 mulheres, muitas famílias foram impactadas, porque uma mulher nunca está só. Ou uma mulher ela tem um marido, ela tem filhos, ou ela é filha, tem pais, tem irmãos, e ela leva esse impacto por onde ela passa. Então aí são centenas de pessoas transformadas a partir de tudo aquilo que Deus entregou no programa Mulher Referência para mim. E quem está conosco aqui, a Paula já chegou aqui, quer ver? E eu quero muito que ela traga esse conteúdo para nós, para nos dar a um próximo nível. Nós não podemos aceitar esse mundo de Olá! escravidão. Bom dia, Paulinha! Bom dia! Bom dia, deixa eu pôr aqui mais para baixo. Que Pronto. alegria! Gente, é uma honra. A mulher é Ai, neurocientista, poderosa, trabalha nas maiores empresas do nosso país. olha, eu que fico honrada. Aline, eu que fico honrada, gente, porque eu sou assim, tão feliz, né, de ter você na minha vida para me orientar também, porque uma orienta a outra, não é assim? Para me Amém, orientar na palavra, como uma mulher referência, gente. Olha isso. amém. Uau! Uau! Ai, Isso é do reino, isso é do reino. Glória a glória a Deus. Deus, glória a Deus. Paulinha, eu estava falando com elas que nós vivemos de maneira escassa e nos tornamos escravas. E essa opção é nossa. É nossa, E aí eu falei, é gente, vocês nossa. não têm noção o que a Paula vai trazer para Tremendo. mudar a nossa mente. Porque em Romanos 12:2 diz, nós só seremos transformados a partir do momento que nós renovamos a nossa mente. É Nós isso. precisamos sair desse lugar de escravidão que nós aceitamos estar. Porque foi nós que aceitamos. A decisão de estar É. ou não no estado de escravo, sou eu quem defino. Aí eu falei, ninguém melhor que a Paula, que entende de mente, que entende de comportamento, para falar isso aqui conosco. E além do que entender de mente e comportamento, tem intimidade com o papai, né? Então Oh, ela vai glória. ser guiada pelo Espírito Santo. Porque antes de entrar nesse lugar, nós pedimos, Senhor, nos use, nos Amém. capacite para fazer a tua vontade. Porque Ele É. vai falar ao seu coração o que tem te escravizado. E às vezes você nem está percebendo que você é escrava e por isso não vive a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida. Então, Paulinha, se Oh, apresenta, a aleluia. live é sua. Aleluias, glória a Deus. A Paulinha é a Paula Negrão. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou estudiosa e amo a neurociência, amo como a mente funciona. Acredito que quando deixamos o contato, vou dizer assim, né? Quando a gente deixa o contato com o espírito, né? O que nos rege? A mente. A mente, o corpo, né? A mente que traz o comportamento. Então, a gente passa muitas vezes a ser escrava daquilo que a gente não deve, ao invés de servir aquilo que a gente deve. Uma vez eu ouvi uma ministração de Joyce Meyer, se eu não me engano, que ela dizia assim: você serve as suas emoções ou você serve a Jesus? Eu falei, uau, é isso, né? Tremendo, que lindo, porque nós deixamos as emoções tomarem conta da gente e a gente não percebe que são as emoções que levam a gente a tomar determinadas decisões, né? Antigamente a gente acreditava assim, que a gente separava o que é racional do que é emocional, né? Na verdade, isso não existe, porque é o racional que vai fazer com que a gente tome as decisões e com que a gente trilhe na estrada da nossa vida. E se a gente parar para pensar, quem é o que impulsiona o racional? É o emocional. É a emoção.
né? Uau! É o nosso sistema límbico, vamos dizer assim, Então não né? tem A como gente dissociar um do outro, Paulinha. não entendi. Não tem como dissociar, porque muitas pessoas querem colocar, ah, não, eu sou razão, eu sou emoção. Não, não tem como dissociar um do outro. A gente não tem como dissociar. Por quê? Porque quem manda um impulso para nós é o sistema, digamos assim, para a gente não ficar falando muito de nome, mas é a área que tem as emoções. É a Uhum. área onde eu recebo todos os estímulos, é a área onde eu percebo o mundo ao meu redor. E aí, a forma como eu percebo o mundo ao meu redor, o que que acontece? Eu recebi um estímulo. O que que é receber um estímulo? Aconteceu alguma coisa na minha vida, né? Eu tô aqui. Qual é o estímulo que eu tô recebendo? Visual, tô olhando, tô ouvindo, né? Eu estou falando. Então, tudo isso é estímulo. A forma como eu me expresso é como vocês vão receber. Então, a forma como vocês recebem é ouvida e vista. Concorda comigo? E Aham. isso entra por onde? Pelo nosso sistema límbico, que é onde se alojam todas as emoções. Quando a gente recebe esses estímulos, o que que acontece? Acionamos o quê? Memória. Aí, lá dentro do cérebro, é tudo muito rápido. O cérebro vai pensar assim: opa, né? Isso daí eu já conheço. É parecido com alguma coisa que eu já vivi? Ah, é Hum. parecido. É bom. Ih, é bom. Que bom. Então, bora lá. Né? É ruim. O que que eu tenho que fazer? Ah, eu luto ou eu fujo? Então, é tudo muito rápido. Só que, assim, para a gente sair um pouco dessa questão de neurociência, de cérebro, vamos imaginar assim, ó. Eu gosto de dizer, Aline, por que que nós escolhemos ser escravos? A luz está um pouco ruim aqui, não tá, Aline? Eu tô te vendo bem. É porque se eu fizer assim, ó, vai tudo no óculos. Tem problema para Não, vocês? tem problema não. Eu não enxergo sem óculos, gente, é isso. Não tem como. A luz vai refletir no óculos. Não, Então, não, bora lá. tá Então, tá bom. perfeito. Então vamos lá. Ó, se a gente imaginar, eu gosto de dizer assim, emoção não existe. Aí todo mundo fica assim, como assim emoção não existe, né? Na verdade, a emoção por emoção, ela não vai acontecer. Se a emoção dependesse, vamos entender assim, se a emoção dependesse só da emoção, ela não existiria. O que que eu estou dizendo? Para uma emoção existir, é necessário ter um pensamento. Hum. Sem pensamento, a emoção não existe. Olha isso, Não, gente. não tem como pessoas não fabricarem é, pensamento, aliás, não conseguirem acionar a área do pensamento, ser um vegetal e ter uma emoção. Meu Porque é o Deus. pensamento que vai gerar sempre a emoção. Olha isso, Então, gente. Pensamento. pensamento Então, o que que nós temos que cuidar, meu Deus do céu? do pensamento. E aí a gente tem lá na Bíblia o Senhor falando assim, né? Os meus pensamentos são maiores do que os seus para a tua vida. Aí, quando eu me deparo com essa palavra, eu falo, uau, Jesus, como somos pequenas, né? Como temos pensamentos tão pequenos em relação à nossa vida. E esses pensamentos em relação às nossas vidas é o que traz o quê? É o que traz as inseguranças, é o que traz as angústias, é o que traz as ansiedades, é o que traz os medos, é o que traz a raiva, é o que traz culpa, Hum. né? É tudo aquilo que aciona algo ou ruim ou algo que a gente já viveu. São os pensamentos. E a gente não para pensar que, opa, peraí, eu sou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como você falou, eu sou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, se eu sou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por que que eu estou me escravizando Hum. neste pensamento? Uau. Por que que eu me escravizo neste pensamento? E aí, o que que acontece? Existem pessoas que aprendem a pensar de uma única forma.
E quando a gente aprende a pensar de uma única forma, se pensamento é emoção, a gente passa a ter o quê? Um lar emocional. Hum, A gente vive apenas numa única emoção. E o que é lar emocional? É quando eu coloco todas as experiências da minha vida para morar em uma única emoção. nossa, isso é perigoso, hein, Paula? Isso é a maior escravidão que a gente tem. Por quê? Vamos pensar assim, Aline. Olha só, a gente conhece pessoas de todos os lugares, não é isso? Então, imagina que você conhece uma pessoa que sempre está brava, né? Uma pessoa que sempre está brava. Que tudo que ela fala com, né, Eu conheço braveza, pessoas não assim, é? literalmente. Assim, e é muito engraçado porque a situação nem é com ela, a situação nem, né, sei lá, a situação é de fora e ela tá lá brava. Ela fala com força, ela fala com veemência, ela tá brava. E o que é isso? Significa que ela resolveu morar na raiva. Ela resolveu morar na raiva. Nossa. Tem pessoas que tudo que acontece conseguem ver o lado triste, né, da coisa. Ai, mas olha, eu acho que isso não vai dar certo, não. Ai, ó, mas isso, sabe, vê sempre o lado do copo vazio e nunca É, o ou o lado do copo copo tá cheio. meio cheio ou ele tá meio vazio, depende do seu ponto de vista. Tem gente Exato. que acha o copo meio vazio. Sempre vê o copo meio vazio. Isso é a pessoa que resolveu morar onde? Na tristeza. Tem Nossa. pessoas que vivem na angústia, tem pessoas que vivem na culpa, tem pessoas que vivem. Nossa, são tantas emoções, tem pessoas que vivem na alegria. Né? Tem pessoas que, independente da desgraça que está acontecendo, ela está na alegria. Tudo Tá bem, tudo dando errado. né? Não, Tá tudo dando errado e a pessoa mas está lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Isso aqui não vai me é? levar no próximo passo. Isso, é E isso. é engraçado, Paula, que realmente isso faz muita diferença de como nós decidimos viver a nossa vida. E Uau, não significa que essa é isso. pessoa é uma lunática. Ela só Não, decidiu olhar por um prisma diferente. perfeito, é isso. É olhar para um olhar de avanço, né? Marcha, não é isso que Deus deixou para gente? Marcha, né? Entra pelas águas e vai, não é Sim, isso? sim. E aí, antes de eu continuar a falar a respeito do lar emocional, das nossas emoções e de como a gente se deixa escravizar, né, por esse lar emocional, na verdade, não é nem pelo lar emocional, por nossos pensamentos. A forma como eu enxergo o mundo sempre vai fazer com que eu aloje tudo naquela determinada emoção. Por quê? Porque eu aprendi isso. Uhum. Eu É aprendi. muito baseado naquilo que nós recebemos desde a infância e a nossa autoimagem distorcida, né? Eu vejo que muito disso vem como Isso, herança real isso. dos nossos antepassados. Mas eu hoje, porque assim, a história que eu recebi até ontem, Paula, ela não pode me definir. Só Não, que está na minha mente querer sair desse ciclo vicioso. perfeito, perfeito. E aí, é tão lindo isso que você está dizendo, Aline, porque assim, ó, uma coisa é eu enxergar a minha vida como fruto de um passado. E, na verdade, não somos. Quando eu me coloco na posição de fruto do passado, olha só que perigo, né? Eu brinco que fruto só do espírito, né? Porque fruto do passado, eu estou me condicionando ao vitimismo, né? Eu sou assim porque isso aconteceu, eu sou assim porque isso, né? Eu sou assim porque tal coisa, eu sou assim porque tal coisa, a culpa não é minha. Então, eu sou vítima de uma situação.
E aí eu Eu brinco fui que somos... criada assim. Eu Os fui meus criada pais me assim. ensinaram assim. Eu não aprendi de outro jeito, então eu não Exato. consigo fazer diferente. Gente, eu já ouvi isso de pessoas próximas que falam: não, Aline, não adianta você falar, foi assim que eu aprendi e eu não consigo mudar. Eu falo: não, eis que todas as manhãs o Senhor renova suas misericórdias sobre as nossas vidas e nos entrega algo novo todos os É dias. isso. Basta você reprogramar a sua mente, porque tudo começa na mente. Porque senão É a palavra não nos falaria, perfeito. guarde seus pensamentos, reprograme a sua mente. Ele já nos ensinou sobre isso, né? É isso. E Mestre disso. olha que exemplo você deu. Ó, transformador esse exemplo. Sabe por quê, Aline? Porque assim, quando a pessoa fala assim, eu não consigo, é uma crença limitante, certo? É uma crença. Ah, eu não consigo aprender inglês. É uma crença. E nas crenças limitantes, a gente só passa a destruir elas realmente quando a gente entende o que a gente está ganhando em continuar sendo aquilo que a gente não diz que não quer ser. Uau! Por quê? Porque todo mundo, mesmo estando em uma posição que diz que não gosta, está ganhando algo. Só que não parou para pensar. A mente. A gente sempre está ganhando algo. E esse lugar de vítima, tem muita gente que não quer sair e é inconsciente, né? Porque está ganhando algo. Está ganhando algo. Muitas Exato. vezes, o que eu percebo, Paula, é que essas pessoas vitimistas, elas se apoiaram no coitadinha. Eu recebo a atenção do meu marido se ele me vê como uma coitadinha. Os meus filhos vão me ver como uma coitadinha e eles me vê como um bibelô. E eu É ganho isso. isso. É isso. É isso Meu mesmo. Deus. A posição de coitada, muitas vezes, faz com que a gente tenha atenção. Só que a Pri tá mandando beijo para nós. Pri, Ah, Pri linda! Amamos amada. você! Só que assim, esse lugar de vítima, em algum momento, vai afastar as pessoas. Você tem atenção durante um tempo. Depois, as pessoas cansam. Cansa. Por quê? Porque se as pessoas ao seu redor são vítimas também, elas também vão querer atenção. Ou se as pessoas ao seu redor são protagonistas, elas cansam. O protagonista não quer estar ao lado de vítima. E o Não vitimista quer. quer atenção. E aí o outro não consegue dar atenção, porque ele também entra nesse ritmo. Exatamente. Aí choca. Choca. Então, assim, a gente precisa se perguntar o que eu estou ganhando. E listar o que eu estou ganhando. Faz uma lista. O que eu ganho e o que eu perco. Às vezes, o que eu ganho em estar naquela posição de escrava mental das minhas emoções é muito maior, infelizmente, do que aquilo que eu estou perdendo. É o primeiro passo. E o segundo passo é o que eu vou ganhar é mudar a perspectiva, porque o cérebro ele muda mesmo as respostas. O que eu vou ganhar saindo dessa posição? Uau. Aí você vai falar assim, mas espera aí, né? Mas eu já não escrevi o que eu perco? É diferente. Porque a gente muda a perspectiva da pergunta que a gente se faz. Então, é necessário que a gente se pergunte, se pergunte, se pergunte. Jesus perguntava pra gente todo momento, né? Jesus, ele só fazia perguntas. Ele só fazia pergunta, né? Ele só fazia Simples. pergunta. O que queres? O que O que queres? quer que faça? Exato. O E que ele queres? faz essa pergunta para nós o tempo inteiro. O que queres Uau, que eu faz. faça? Ou É, você quer viver da sua força, sendo escrava dos seus medos, desse lugar de conforto que você isso. achou, porque você está numa caminha gostosinha, quentinha aí, sendo escrava, escrava dos seus pensamentos, escrava das suas emoções, É isso. escrava muitas vezes de pessoas que te colocam neste lugar de a coitadinha e você está gostando disso.
Então Jesus pergunta o tempo inteiro: o que queres que eu te faça? É, Olha o que a Paula acabou de falar. Comece a analisar. Eu vejo, Paula, que a grande dificuldade das pessoas é em olhar para dentro de si. Elas têm tanto medo que elas não param para se analisar. é isso. Meu Deus do céu. É, Senhor, tem Pri, trazer olha, libertação Pri, às pessoas. Aline, sabe por quê? Porque assim, ó, nem sempre a gente gosta daquilo que a gente tá vendo, né? Uhum. Dá trabalho, né? Mudar e dá trabalho mudar. Dá trabalho eu me enxergar aqui de uma forma que eu não gosto, né? Gente, ó, tá tão quente aqui que meu óculos está embaçando, veja bem. Sério? Você acredita? Tá Ah, então, calor com aqui a hoje. graça de Deus, eu vou pegar sol aí essa semana, né? Porque eu nunca pego sol aí em São Vai, Paulo. vai. E então, assim, a gente perdi o que eu estava falando, mas a gente ganha com tudo. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Até no ruim, a gente está ganhando. Então, se a gente parar para pensar, Aline, Deus nos deu condições de fazermos tudo debaixo da graça, Olha isso, meu Deus, obrigada, meu Pai. não Debaixo é? da graça, nós podemos todas as coisas, nem todas as coisas nos convêm, mas Ele nos dá essa Exato. liberdade. É isso. Ele nos dá essa liberdade. E muitas vezes a gente se coloca numa posição onde a gente espera, olha só, onde a gente espera o Senhor abrir o mar, né? O Senhor abriu o mar. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva. Amém. E eu estava na live, eu te falei isso, né? Estava na live com a Pri, e o Senhor me trouxe a mesma palavra, só que com uma outra perspectiva tão diferente, que eu falei, Jesus, uau! O que é isso, né? É tão vivo, porque, gente, a gente consegue falar de um versículo pequeno em todas as áreas da nossa vida. Olha Você isso. acredita? E assim, e olha, durante tanto tempo, eu não tinha percebido isso. Eu falei, Jesus, como o Senhor é vivo dentro de nós. Amém. Então, gente, o que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho em ser escravo? Vai na Bíblia e entenda. As pessoas que estavam se escravizando, o que elas ganharam de verdade? Não tira como referência você, né? O que as pessoas ganham em ser escravos das suas emoções? E as emoções, elas mentem para nós. É assim, Deus faz tudo perfeito, certo? Deus faz tudo perfeito. Eu não acho que as nossas emoções são as inimigas da nossa alma. Porque senão, Deus não ia fazer a gente com emoção. Justamente. Tudo Não que é Ele faz isso? é perfeito. Tudo. Tudo que ele faz é perfeito. O que acontece é que ele fez as emoções e ele nos deu o quê? O fruto do Espírito. Amém. Para quê? Para controlar as nossas emoções. Para aprender a nos guiar. Embora quando a gente olha o fruto, a gente fala assim, nossa, mas amor é emoção, mas a gente não está falando da emoção amor, a gente está falando do fruto do Espírito amor, que Amém. vem sobre a emoção. Para quê? Para fazer o gerenciamento desta emoção amor, para nos ensinar a amar e amar verdadeiramente. Amar não é se doar totalmente, né? No sentido de deixar o eu passar por cima de mim, porque tem gente que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque quando a gente fala assim, amar o outro como a si mesmo, né? Precisamos ser altruístas, a gente sabe disso. Só que tem pessoas que se esquecem de si para fazer pelo outro. Porque fazer para si mesmo eu preciso me olhar, e eu não quero me olhar. Por isso é mais fácil muitas vezes falar sim para todo mundo Exato.
do que eu parar para olhar para dentro de mim e entender o que que eu quero e o que que eu não quero, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, porque as minhas emoções estão tão fragilizadas e elas não nasceram, a gente não tem-as para serem fragilizadas. Por quê? Olha o que a Paula diz, tudo que Deus fez é bom. Ele nos entregou as emoções. E ele também nos deu frutos do Espírito Santo, que é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio é um fruto Exato. tanto. Para quê? Para que nós dominemos sobre as nossas emoções. Só que o que acontece? Por falta de conhecimento, e conhecimento que sai da palavra da boca de Deus, por falta de intimidade com o Pai, por falta de saber quem nós somos nele, as nossas emoções nos dominam. Esse é o grande problema. E elas nos dominam através dos nossos pensamentos. Então, o que que a gente precisa controlar? Aquilo que a gente deixa entrar aqui. É isso. É aquilo Nossa, que a gente deixa entrar. Né? Porque olha só, se a gente parar para pensar, é assim, né? Pensamento. O pensamento ele gera uma emoção. A emoção, ela é totalmente inconsciente, vou usar dizer assim, tá? Por que que a emoção ela é inconsciente? Porque apenas quando a emoção ela consegue entender aquele pensamento, que memória acionou, que estímulo que é esse. Quando a emoção consegue gerar um movimento, é que a gente tem o quê? A expressão da emoção, que é o sentimento. vocês viram essa Então, diferença, gente? Olha isso. Gente, vocês têm noção com quem vocês estão? Quem tá aqui falando para nós? ai, Anota isso tudo. Anota isso tudo. Porque ela tá falando de funcionamento do cérebro. Para que você saia desse lugar que você está. Porque é, você escolheu estar nesse lugar. Você não está nesse lugar porque Deus quis. É não, porque você escolheu estar. Então, olha o que a Paula acabou de falar. não, Que começa no pensamento, que vai para a emoção, que se transforma num sentimento. exato. Meu Deus do céu. É isso. E aí, quando se transforma no sentimento, que a gente passa a ter um comportamento. E aí a gente tem um comportamento e esse comportamento vai gerar um resultado. E a partir do momento que esse comportamento gerar um resultado, para onde que vai? Para o nosso box mental, né? Que é para a nossa caixinha mental novamente, onde a gente armazena tudo isso e entende é bom ou é ruim, né? Colhi frutos, não estou falando fruto, colhi frutos naturais ou não, né? Como que eu estou com isso? E isso vai fazendo com que a gente tenha uma mentalidade livre ou uma mentalidade fixa, que é a mentalidade de escravo. Né? Se a gente parar para pensar aqui, a gente tem tantas passagens aqui que conseguiríamos falar, dar esse exemplo. Olha só, posso pegar a palavra? Dá Opa! tempo? Não, Amo tô que dê. pensando se dá Não, tempo a minha aqui. próxima live é 11 horas com a Ellen. Ah, então tá. Então você vai me guiando do tempo. Ó, vamos lá em Êxodo 14. Carlinha tá aqui também. Ah, Acorde, Carlinha! acorda! Linda! Ó, e- Êxodo, Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Nossa, uau, eu podia até parar aí, né? Nossa, o Senhor tornou o mar em terra seca. Quer dizer, foi para a direita, para a esquerda, terra seca. Né? Isso abriu o mar. Meu Deus. Com um vento forte, oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Gente, olha só. Fico imaginando assim, né? Era um povo escravo, certo? Era um povo escravo. Aí vem Moisés e conduz esse povo.
o povo para na frente do mar e vira para Moisés e fala assim: pô, Moisés, você tirou a gente de lá, do Egito, para fazer a gente morrer aqui no mar? Murmuração, né? Ó, a mente. Modelo mental de murmuração. Modelo mental de murmuração. Ó, a Ellen também tá aqui, gente. Essa live tá demais, Ana. Ah, que lindo! Ana. Então, vamos imaginar assim. Mente de murmuração. Tá na mente do escravo, certo? Aí, vamos imaginar. Moisés, através do Senhor, né? Quer dizer, Deus vai lá e abre o mar. Eles passam pelo mar. E não contentes, eles olham para trás, veem o mar se fechar diante de todos os inimigos, certo? Eu passei e o mar fechou. Simples assim, gente. Vê se tem lógico um negócio desse. Não, então, eu tô indo bem Aquilo devagar já para ver se as nunca pessoas mais murmurar de conseguem. nada, né? Conseguem entender a imensidão disso, né? Eu passo, olho para trás, tô vendo os meus inimigos. Pô, mas peraí, eles vão passar também. Aí, de repente, Deus fecha, vai tudo, ó. Todos os inimigos, né? Por água abaixo. Como assim? É daí que vem a expressão, né? Todos os inimigos por água abaixo, certo? Aí, tudo bem. Gente, isso já não era o suficiente? Não tem lógica, gente. Imagina bem, um mar simplesmente abriu, você passou em terra seca, os seus inimigos que estavam atrás, as águas fecharam e ninguém... Exato. O seu inimigo ficou lá. Muitos morreram afogados naquelas águas, porque na hora que os hebreus passaram, as águas voltaram. Aquele mar que secou para eles passarem, a hora que passou o último, o mar novamente fez o quê? Fechou. E o inimigo não alcançou aquele povo. Não era para, a partir daquele momento, a mente se renovar? Falar, uau, meu Senhor pode todas as coisas. Não precisa nem mais fazer nada por nós. Concorda? E não. O que o povo fez? Continuou murmurando. Continuou murmurando. Olha, mas o que a gente vai comer? Era melhor ficar lá, porque tinha prato de comida. Como que a gente vai fazer com as nossas roupas? Porque era melhor lá, né? Porque lá tinha, bem ou mal, roupa rasgada, mas tinha. Pensa no povo murmurando, né? E mesmo assim, o que Deus fez? Maná. Não é? Maná. Caía maná do céu. A roupa não rasgava, o sapato aumentava conforme o povo foi crescendo, o sapato ia acompanhando. Gente, e o povo... tem lógica isso? Tem lógica. Não tem lógica. Então, e assim, ó, e o povo pereceu. Concorda? Por quê? Pereceu porque a mentalidade era de escravo. E aí eu quero fazer um paralelo com isso que a Paula está falando, que a decisão, eles não precisariam ter ficado 40 anos no deserto. O que fizeram ficarem 40 anos, eles estavam ao lado da terra prometida. Foi a mente de escravo, foi a murmuração, foi um lugar que eles estavam e não queriam sair, porque era muito mais fácil culpar Moisés, culpar Deus, do que tomar uma autorresponsabilidade e falar: pronto, Deus nos trouxe para o melhor lugar. Se eu estou aqui, é porque Ele nos atraiu para esse lugar e esse lugar é o melhor. É isso. Ele mandou aquelas pragas para que a gente fosse liberto. Ele abriu o mar para nós passarmos. Ele nos alimenta com maná fresco todas as manhãs. O nosso sapato cresce, a nossa roupa cresce conforme nós vamos crescendo. Todos os dias eu tenho um alimento fresco. É aquele que a água sai, que as nuvens, quando faz sol, elas te acompanham para te esconder daquele calor. É naquele frio do deserto que ele manda o fogo para nos aquecer. Mas a mente de escravo não tira a pessoa daquele lugar. Então, Paula, o que depende para a gente sair do lugar? Depende de Deus? Absolutamente não. Uau! Depende do eu. Aí sim, depende do eu. Né? Nós somos dependentes de Deus. Totalmente. Acontece que a gente troca, né? Quando depende do eu,
quando depende do eu não faço, eu jogo para Deus. Quando depende de Deus, eu jogo para Deus, né? Aliás, eu jogo pro eu. Quando depende de Deus, eu quero controle. Entende o que eu quero dizer? Quando é para a gente depender de Deus, o que eu faço? O controle. Daqui que eu faço. Quando depende, ao contrário, né, do eu jogo para Deus. Por quê? Porque isso é uma mentalidade totalmente escravizada. É uma mentalidade de quando eu consigo, fui eu. Não foi Deus. Não é isso? Olha que engano, meu Deus! É um engano muito grande. A gente se engana, a gente se auto-sabota e a gente faz, a gente fixa num lugar que a gente tem ganhos, mesmo ruins. Por isso que eu falei, pergunte o que você está ganhando. Porque isso é uma mentalidade de escravo, de prisão. Gente, que não condiz com uma mentalidade de filha de Deus. Imagina, depois de tantos, né, tantos milagres que o Senhor fez, o povo ainda tinha uma mentalidade de escravo. Justamente. E aí, Paulo, eu quero fazer um paralelo com Jesus. Jesus já fez todas as coisas por nós. Qual milagre maior que você está esperando? Já fez. Jesus já morreu na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu para nos trazer vida. Ele nos chama de filha amada do Pai. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Ele nos entregou glória, poder e honra nele. Ele nos fez menor que os anjos. E ainda você está querendo mais alguma coisa? Gente, a nossa vida, ela é simplesmente para glorificar o nome do Senhor. Exato. E aí, o primeiro probleminha que tem, ai, a máscara, eu tenho que usar máscara. Ai, meu Deus. Ai, pelo amor de Deus, mente de pessoa escrava. Temos a mente de pessoas escravas. E a gente precisa se libertar disso, né? Justamente. E o se libertar disso é assim, entender a primeira coisa. O que eu estou ganhando em ser escrava? Será que o que eu estou ganhando é o maná ou é migalha? Porque pode ter certeza que é migalha. Não é o maná. Não. É migalha. Verdade. É migalha. Eu vivi assim, Paula. Eu sei o que é viver de migalhas. E detalhe, você se sente confortável vivendo de migalhas. Sabe por quê? Porque é muito gostoso. Sabe o que eu ganhava? Ai, ficar no sofá, porque... Ah, esse lugar tá gostoso. Porque se eu for fazer alguma coisa, as pessoas vão me rejeitar. Aí elas não vão gostar de mim. Então deixa eu ficar no sofá, vivendo dessas migalhazinhas, que tá tão gostoso, quentinho. E aí, o pior de tudo, que viver de migalha não sacia a nossa fome. E aí vai trazendo uma angústia tão grande dentro de nós. Sabe por quê? Porque quando a gente vive de migalhas, a gente quer, o ter. Uau! Presta Entende? atenção nisso que a... Não, presta atenção, gente. Presta atenção nisso que a Paula acabou de falar. Assim, o nosso foco mental tá no ter. Eu aprendi que para eu ser feliz eu preciso ter. Eu aprendi que para eu me sentir em Cristo eu preciso ter. Né? Cristo me serve, não sei o que sirva Cristo, né? Cristo me serve. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Então eu aprendi que para eu, olha só, para eu ser, eu preciso ter. E isso não existe. Nossa. E quando a gente fica no ter, a gente fica num ciclo vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Por que vazio, cheio? Porque assim, quando eu quero ter, o que eu faço? Eu faço alguma coisa para ter reconhecimento, para ter amor, para ter utilidade para alguém, né? Eu fico atrás de migalha, migalha. Aquela migalhinha veio, matou minha fome, matou. Só que a barriga vai ficar vai ficar vazia de novo. Dá 5 minutos vazia. Aí eu tenho que ter mais. Aí eu vivo num ciclo. Vazio, cheio, vazio, cheio. Isso gera uma angústia. Ai, não tô feliz com a minha vida. Ai, gente, porque, olha, né, aconteceu tal coisa no meu passado. Eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, eu fui vítima... A gente sabe que essas coisas realmente, sim, acontecem. Só que essas coisas acontecem não para te aprisionar, para te libertar.
para você entender que é possível ser independente de circunstâncias. É possível ser, porque senão a gente não teria, inclusive, Paulo e Silas, né? Que foi a outra passagem que eu também citei em outras lives, que, gente, olha só, eles estavam aprisionados de verdade. Ao contrário do povo lá no deserto, eles estavam acorrentados. Eles estavam acorrentados. Só que a mente deles não estava aprisionada. Eles eram livres em Cristo Jesus. Por quê? Eles estavam presos, acorrentados. Na Bíblia está escrito que os pés deles estavam presos. Pensa, estavam presos. Além de estar numa cadeia, eles estavam com os pés presos. O que eles fizeram? Vamos louvar. Vamos louvar. A minha mente está livre em Cristo Jesus, independente de circunstância. Eles, naquele momento, eles estavam exercendo o ser e não o ter. Uau. Eles simplesmente eram o ser. Então, eles louvaram, e no momento que eles louvaram, o que aconteceu? As cadeias se abriram. Gente, e é tão tremendo isso. Olha só, as cadeias se abriram, e lá está escrito que as cadeias se abriram. A gente ia pensar assim, né? Eu tô presa, nossa, eu vou dar no pé, a cadeia se abriu, opa, fui. A cadeia se abriu. Aí, o soldado que estava tomando conta, né, que não é soldado o nome, enfim, mas falei agora, o moço estava tomando conta. O que ele falou? Vou pegar a espada e vou me matar, porque, gente, vou ser punido. E o que Paulo fala para ele? Para, não precisa, a gente está aqui. A cadeia se abriu e eles continuaram ali. Sabe por quê? Porque eles estavam exercendo o ser. E eles sabiam que ali eles iam ganhar vidas para Jesus. Amém. Aquele soldado que ia se matar, que ia tirar vida, e que estava cuidando para que eles não fugissem, foi... Ali ele foi impactado com a presença de Deus. Porque como aquela cadeia abriu? Ele pôde experimentar do milagre, viu com os próprios olhos. Exatamente, ele foi aquele alcançado. Milagre. Então, ali Paulo e Silas sabiam que eles estavam por um propósito. Olha, a Paula tocou num ponto que eu queria muito falar. Eles estavam passando por aquele processo e muitas vezes nós passamos pelos nossos processos de dor, porque vamos combinar, eles estavam com os pés e as mãos acorrentados ali, eles estavam acorrentados. Você acha que a situação é gostosa, confortável? Te acorrenta e põe uma corrente no seu pé e vê se é confortável. Não, não é. Eles eram gente igualzinho nós, então para eles também não era confortável. Mas a mente livre deles entende que tudo tudo tem um propósito. Eles estavam ali para um propósito. As cadeias se abriram, o homem ia se matar. Ele falou: não, não faça isso, nós estamos aqui. E nós estamos aqui pelo propósito, para você ver o Deus que nós servimos. Qual Deus você vai querer? Você quer esse Deus que abriu a cadeia? Ou você quer viver como escravo? Porque há 1 minuto atrás você ia tirar a sua vida. Exato. É isso. Tremendo. Tremendo. Entender que tudo que acontece na nossa vida, a Ellen até disse, eu uso muito essa frase também, inclusive aqui em casa é nosso lema, nós nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Exato. Eu nunca perco nada. Meu menino foi atropelado. Ele chegou em casa chorando, tal. Vi que tinha machucado, arranhado, deu galo na cabeça, tal. Tomou banho, acalmou, aí fomos conversar. Eu falei, meu filho, o que você aprendeu? Ele não aprendi nada. Eu falei, claro que você aprendeu. Você não perdeu nada. Mas claro que eu perdi. Eu tô machucado. Eu falei, não, você não perdeu. Você vai analisar e você mesmo vai me falar o que você ganhou. Por quê? Eu tenho que fazer ele pensar, não é dar a resposta pronta. Porque eu sei o que ele ganhou. Mas ele precisa ver o que ele ganhou. Aí, o que ele ganhou? Mãe, eu preciso prestar mais atenção, não é? Eu achei que a moça ia parar, mas eu não tinha certeza. Então, o que eu ganhei? Eu não tenho que achar nada, eu tenho que esperar. Falei, pronto, meu filho, eu sabia que você ia entender que você ganhou alguma coisa. Então, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, a gente aprende. Dependendo do seu modelo mental.
Ali, Paulo e Silas estavam Isso, adorando, porque eles sabiam que tinha um propósito. Hoje, as lutas perfeito. que você tem passado, você tem adorado ou você tem murmurado? É a sua forma de pensar que gera as suas emoções, que geram os seus sentimentos, que traz o seu comportamento e entra num ciclo vicioso que você não consegue sair do lugar. É isso. E é tremendo, porque você vê que mesmo, assim, os cárceres, eles são mentais, né? O pior Porque cárcere mental, né? é o mental, na verdade. Por quê? Porque a gente faz o cárcere um lar. O lar é o lugar que a gente quer morar. Não é isso? O lar é o lugar que a gente quer morar. O lar é o lugar que a gente encontra retorno, que a gente encontra acolhimento, que a gente encontra aconchego. Então, o lar é o lugar que a gente quer voltar. E é preciso que a gente tome consciência, em primeiro lugar, daquilo que eu estou fazendo com a minha vida. Por quê? Porque o Senhor disse, marcha, não é isso? Amém. Marcha, vai, anda, prossiga. Eu sou teu Deus. É isso, a Bíblia está cheia de versículos onde ele fala Não isso. temas, eu sou contigo, Não meu filho. temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. E Aleluia. aí, olha só, você falou algo que é tão tremendo. Sabe por quê, Aline? Porque assim, ó, quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Não. Isso é Anota isso fato. aí, pera. Anota isso daí. Quando a gente tem um porquê, a gente A enfrenta gente qual enfrenta qualquer como. como. E quando as pessoas se colocam no lugar de vítima, não existe um porquê. Porque eu estou falando aqui do propósito, do porquê de Deus, da nossa vida alinhada com Deus. Quando a minha vida, quando o meu querer está alinhado com o querer de Deus, eu entendo que vai ter um propósito, eu sei que tudo vai ter um processo. Só que eu tenho um porquê que me sustenta Amém. para eu enfrentar qualquer como. E isso é uma mentalidade, sim, protagonista. Quando eu não tenho um porquê, eu sou vítima e fico apegada a quê? Ao passado. Ou velando por um futuro. Meu Deus. O que é velar pelo futuro? Eu nem vivi aquele futuro, mas assim, eu já tô lá nele, só fico pensando nele, ansiosa por ele, e não há futuro sem o presente. Então eu já matei, tô no velório do futuro. Tá lá no Misericórdia. velório. Você tá velando o futuro. Quando você só vive no futuro. Isso é fato. E assim, o ser humano, infelizmente, ele é perito nisso, né? Não, Ah, eu já resolvi tudo no passado. Tá bom, ótimo, lindo, né? Tá lindo, resolvi tudo no passado. Aí eu fico lá na frente só, né? Na ansiedade. Ansiedade. Nossa, será que vai dar certo, né? Medo de perder. Todo medo é medo de perder alguma coisa que você não tem. Porque você entra no ciclo da autossabotagem, né? Nossa, Ciclo da autossabotagem total. meu Então, Deus. assim, medo de perder. Ai, mas será? Ai, mas será que eu vou fazer isso? Ai, nossa, gente, que, né, que ansiedade, que medo, que não sei o quê. O que que acontece? A gente esquece de plantar o presente. E aí, eu costumo dizer assim, quando a gente tem essa ansiedade, esse medo e tal, é porque, na verdade, tá ancorado, sabe? No passado, né? Você não resolveu alguma memória lá que, opa, peraí, Tem resolve alguma aí, coisa aí precisando né? ser resolvida. Vai aí, né? Porque medo, que medo que é esse? De onde que veio? Se meu pai me fez livre de todo medo, ele me disse 366 vezes, está na palavra, não temas, é para um dia. Olha, tem para todos os dias tem essa palavra lá. Então, por isso está escrito Tremendo. 367 vezes: não temas, eu sou contigo, não temas. Se meu pai, que me fez Lindo. perfeita, porque eu sou a imagem e semelhança dele, que é perfeito. Então, olha aí. Deus é perfeito. Ele me fez a imagem e semelhança dele. Se eu sou parecida com meu pai, eu sou perfeita. Ele me disse: não temas, eu sou contigo. O medo não provém do meu pai. E aí, por que que eu tenho medo? Eu preciso Exato. entender isso. Eu preciso resolver isso. Porque É, enquanto eu não resolver aquilo que está me impedindo, eu não posso desfrutar aquilo que ele já fez. Por que não pode? Porque a minha mente não tem legitimidade para viver isso. uau. É muito forte. É muito forte isso que você está falando. Gente, que lindo.
Meninas que estão nos ouvindo, olha, que os ouvidos se abram, né? Porque o Senhor está falando conosco, né? E não é porque assim, eu tô aqui falando que isso aqui não é para mim, não. Primeiro é para mim. Nossa, Então, não, na verdade eu tô aqui levando chinelada, porque muitas vezes a mente quer me levar para um lugar de escravidão através de um sim, pensamento que quer entrar. E na hora que é esse isso. pensamento quer entrar, eu preciso posicionar e falar: aqui não, aqui você É, não é. Semana passada, Paulo, eu vivi isso muito bem claro, porque eu falo que o meu maior inimigo sou eu mesmo, são os meus pensamentos que querem rondar. sim, E eu estava num ciclo de autossabotagem semana passada. E aí eu é, tava querendo discutir, assim, entender por que que eu tava passando aquilo. Falei, eu não vou nem discutir com isso, porque às vezes vai vir muito forte e vai me dominar. Então eu nem. Isso aqui eu bloqueio, isso aqui eu vou bloquear da minha mente. Eu não vou entrar nesse ciclo. Gente, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Os dardos dele, ele está na terra procurando, que ele está perambulando, achando a quem tragar. Se eu começo a discutir com as minhas emoções, primeiro com os meus pensamentos, se eu começo a discutir com os meus pensamentos negativos e querer entender por que eles estão ali, eles podem muitas vezes me dominar. O que eu fiz? Eu falei, eu não aceito nem discutir com aquilo que não é bom. Eu logo me bloqueei. E como que a gente bloqueia, gente? Usando a palavra de Deus, que são os drives exato. mentais para nos levar para um próximo nível. É isso. E aí eu já olhei que tudo tem propósito, isso é um É processo, isso. mente de vencedora. Mas quem quer me detonar são os meus pensamentos. E aí eu Lindo. tenho que me posicionar. Gente, isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com a Paula, pode ser que ela esteja num nível muito acima. Acontece, acontece. E é isso mesmo. É a gente parar, primeira coisa, opa, né? Peraí. Antes de entrar numa guerra travada, vai para a palavra. Né? É isso que eu faço também. Vou para a palavra. Vamos lá, vou para a palavra. E entendo que existe um propósito para todas as coisas. Pronto. Segundo, eu me tiro daquela roda viva. Porque toda autossabotagem faz a gente entrar num ciclo de autossabotagem emocional. Que é assim, ó. Ou você tá no medo, perda, culpa e raiva. Só que a gente só consegue entender quando a gente tá na raiva. O que é a raiva? A raiva, ela sempre é projetada, né? E a raiva não é quando você briga com alguém, alguma coisa, quando você bate na mesa, quando você fala assim, você quer saber, eu não vou mais isso, porque, eu não vou fazer isso, porque, gente, eu não sou capaz de fazer isso. Não sei o que eu tô fazendo nisso, não é? Às vezes a gente fala, gente, e isso é a projeção. E aí, quando você volta para trás, né? Volta para trás, você fala assim, peraí, mas para eu ter raiva, eu tive culpa. Opa, vamos lá. Aí culpa do quê? O que essa culpa tá fazendo aí? Será que eu tô me culpando ou eu tô culpando alguém? Nossa, eu tô culpando alguém? Vítima. Se eu tô me culpando, tudo bem, tem protagonismo, mas assim, o Senhor não habita na culpa, né? Quem tá me acusando? É o inimigo. Entende? Ele é acusador, não é verdade? Ele é É. acusador. E ele não tá fazendo nada de errado, gente. Ele tá fazendo só o papel dele. Ele tá fazendo Exa- direitinho. O grande problema é que você não aceita quem você é em Deus. Gente, ele Não tá é? fazendo o papel dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. O propósito dele é lançar dardos inflamados sobre as nossas vidas. Ele tem Isso, feito o papel dele muito bem. A única coisa que nós não aceitamos e não assumimos o nosso papel. E por isso ele isso. é quem nos domina. Nos domina. E aí eu vou entrando, eu entro como? Aí eu vou, tá bom, culpa. Opa, peraí. Mas de onde que vem essa culpa? Perda, medo. Medo de perder o quê? Aí o que acontece? Eu entendo que assim, todo medo de perder é medo de perder alguma coisa que eu não tenho. Vamos supor, insegurança. Né? Insegurança do quê? Eu quero que as pessoas, sei lá, gostem de mim. Oi? Então, peraí. Vou por oração de novo. Já entendi. Então, eu me respondo e vou orar. Senhor, arranca isso de mim, porque isso é o quê? Né? Isso é uma entrada de orgulho. Porque insegurança também é orgulho. É. Então, é fruto da carne. Então, eu não quero fruto da carne.
E a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente quer competir, quando a gente quer se comparar, quando a gente quer... Nossa, tanta coisa, né? Quando a gente sente inveja, não é? É assim, quando a gente... São tantas as armadilhas que a gente cai. Então, assim, se a gente parar para pensar, ir para a palavra e pedir para o Senhor, Senhor, arranca isso do meu pé, que é essa bola de ferro no meu pé, porque a gente se coloca bola de ferro no pé. Justamente. Somos nós que colocamos essas correntes, essas bolas nos nossos pés. Somos nós que colocamos, gente, através das nossas É isso. Das nossas escolhas. É isso. É a gente ter uma maturidade para falar, opa, peraí, né? Deixa eu entender o que está fazendo me colocar nessa situação. Porque essa situação aqui não é de Deus, não. Eu estou escrava. Escravo não é de Deus. Justamente. Né? Deus veio para nos libertar. Então, assim, se Deus veio para nos libertar, vamos lá. Vamos entender, né? Como Paulo e Silas fizeram quando eles estavam na posição de escravo, louvavam. Não foi isso que eles fizeram? Eles louvaram. Então vai, coloca o louvor, ora. Mente de preso. Eles, mesmo estando presos, a mente era livre. A mente era livre. É isso. Então, é assim, é a gente louvar, é a gente ir para a palavra e depois disso mergulhar no autoconhecimento. Né? Mas com o quê? Com as armas de Deus. Simples assim, gente. Simples assim. Simples assim. Porque quando a gente está combatendo carne com carne, não dá certo. E a gente precisa entender que tipos de pensamentos a gente tem, que tipos de pensamentos que disparam as emoções na gente, os sentimentos na gente, para a gente sair desse lar emocional. Lembrando que até na situação ruim, a gente está ganhando. Ganhando o quê? Né? Ganhando o quê? Entende? Na verdade, não é um ganho ficar escravo. Não. A gente não ganha em ficar escravo. E quando a gente tem a mentalidade livre, que não é uma mentalidade fixa, maravilha. Você vai entender que você ganha em tudo. Se acidentou. Tá, vamos lá. O que você ganhou? Ganhei sabedoria, ganhei... Nossa, fiquei sabendo... Entendi que eu preciso prestar mais atenção. Isso é ganhar. Agora, quando estou na mentalidade de escravo, pergunte o que você está ganhando. Porque, na verdade, é uma mentira. Você não está ganhando aquilo que você acha que você está ganhando. Você colocou uma muleta e quer andar mancando. É simples assim. Isso. Você pegou isso como presente, né? Você pegou como presente uma muleta porque se acostumou a andar mancando. É isso. E até porque você, como escravo, estamos sempre no ter. E o ter vai sempre acabar. É vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Ele nunca é suficiente. Eu estava vendo uma pregação do Luciano Subirá anteontem. Inclusive, ele falando sobre riqueza, sobre ser rico. E aí a gente entende mentalidade de rico. Que ele estava conversando com as pessoas, quem tem lá um patrimônio de 5 milhões de dólares, você conversa com a pessoa, você se sente rico? Não, não me sinto rico. Conversa com outro de 10, você se sente rico? Não, não me sinto rico. Porque eles estão com os olhos tão voltados para o ter, que sempre é pouco, sempre não é o suficiente. Sabe por quê? Eu sempre conheço alguém que tem mais que eu. Então aquilo não é suficiente para mim. E aí ele nos fez entender que nós já somos muito mais que ricos, porque temos a glória de Deus. Simples assim. Porque eu não estou com os meus olhos voltados para aquilo que eu posso ter ou do que eu tenho, mas daquilo que eu sou. Rico eu sou porque eu tenho hoje 50 reais, mas eu consigo abençoar o meu irmão com o melhor que eu posso fazer. Isso é uma pessoa rica. É uma pessoa que tem uma mente livre, uma mente abençoadora, uma mente disposta, uma mente que enxerga possibilidades. Isso é uma pessoa rica. E aí as pessoas estão vinculando aquilo no ter.
Então eu não, ó, o dia que Deus me abençoar, eu sou feliz. O dia que Deus cumprir a promessa, aí sim eu vou ser feliz. Então, vocês isso. sabem que é tudo ter? E aí, Paulinha, a gente entra numa condição de colocar Deus como mordomo e a gente não vive o princípio da mordomia. Nós somos mordomos de Deus, gente. É isso. É isso. E aí a Nossa, que gente coloca lindo. como mordomo. E aí você fica escrava. Porque Fica quanto escravo. mais você tem, mais você quer. Porque nunca é o suficiente. E aí você sempre vai estar com angústia, com aflição, com agonia. E aí você fica deprimida, aí você fica angustiada. Depressão, tá lá no passado. Ai, quando eu tinha isso, quando meus filhos eram pequenos, quando eu trabalhava naquele lugar, quando eu era dona de Exato. casa, quando eu era solteira. Depressão mesmo, ai, gente. Quem não vai Sim. conseguir ter depressão? Porque não vive o hoje. Ai, meu Deus, o que vai acontecer com meu filho? Ai, meu Deus, será que meu casamento vai dar certo? Ai, meu Deus, e essa condição que eu tenho financeira hoje, será que lá na frente eu vou estar assim? Aí você vai estar ansiosa mesmo, porque você não desfruta do hoje, Velando o futuro, né? velando o futuro, do jeitinho que você disse. Velando o futuro. Velando o futuro. Nós precisamos Gente, que para a nossa mente. Nós é só isso. seremos transformados a partir do momento que nós renovarmos a nossa mente. E por que que eu quis falar, trazer a Paulinha aqui para vocês entenderem a importância de renovar a mente. E eu quero falar para elas, Paula, que isso também nós temos no programa Mulher Referência, Sim, perfeito. que lá nós aprendemos a reprogramar a nossa mente partindo do Glória. princípio de quem nós. Enquanto nós não assumirmos a nossa identidade de filhas amadas do Pai, nós não vamos sair desse lugar. E aí a gente fica o quê? Dando voltas, igual aquele povo lá no Egito. É Cansado, isso. sobrecarregado, esgotado, triste, angustiado, porque estamos dando volta no mesmo lugar. Então, nós precisamos resgatar a nossa identidade, ativar ela dentro de nós. Quando Exato. nós ativamos a nossa identidade, nós começamos a reprogramar a nossa mente. E aí nós vamos trazer aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós não estamos falando de circunstâncias, porque é independente das circunstâncias, porque nós aprendemos a não olhar para as circunstâncias, porque elas sempre vão querer nos paralisar. Mas o nosso olhar, ele está onde? Está na essência, que é Cristo. E Está no aí eu ser, nunca né? perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Oh, Cristo amém. e É são isso. chamados segundo o seu propósito. Simples assim. Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos renovar a nossa mente. E eu só vou sair desse lugar se eu quiser. Porque, gente, pensa bem. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Jesus nunca pegou ninguém pelo pescoço e saiu empurrando. Ele bate na porta. Só que Jesus bate na porta todos os dias. Você decide viver como escrava ou você abre e vai viver liberdade com ele. Simples assim. Depende. Tremendo. Não depende do seu marido, não depende do seu filho, não depende do seu patrão, do trabalho, do cargo que você ocupa e não depende nem de Deus, porque Ele já te fez perfeita. Ele já fez tudo que é bom, perfeito e agradável. Todos É os isso. nossos dias já estão escritos no livro da vida. Agora, viver Aleluias. boa, perfeita e agradável do Pai depende daquilo que eu quero. Aqui, você acha que que Deus queria que aquele povo ficasse 40 anos no deserto? Não! Mas por isso a terra era próxima. Por É. isso a terra era próxima. Mas a atitude daquele povo fez com que eles ficassem 40 anos e daquela descendência ninguém entrou na terra prometida. Aquele povo que viu o mar abrir não entrou na terra prometida. Uau. A É. terra está pronta nos esperando. Só que nós só vamos entrar se a nossa mente estiver preparada para estar naquele lugar. Amém. Entendeu a Nossa. diferença? Entendeu a diferença? Paulinha, agora já está começando a nova live. Vou convidar as meninas para estar agora comigo lá com a Ellen. Agora eu vou Com falar lá com a certeza. Ellen. Estarei lá vendo vocês também. E eu quero muito que você ore para nós, para que Oh, realmente aleluias. mentes sejam abertas, que o Senhor Amém. tenha destravado e tirado venda dos olhos dessas pessoas que estão aqui. E eu vou pedir também, gente, um print para vocês falarem o que vocês aprenderam. Deixa eu desativar aqui. O que vocês aprenderam nessa live? Porque eu aprendi muita coisa. E cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais que se eu não controlar os meus pensamentos, eu vou ser dominada pelas minhas emoções.
E aí, os meus sentimentos Amém. não serão os sentimentos do Pai e o meu comportamento não vai me levar para próximo da minha promessa. Isso eu aprendi Amém. nessa live. Oh, Então, aleluia. isso depende das minhas escolhas, porque o que Deus fez é perfeito e já está pronto, mas eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade dele para minha vida. Então, tira um print, coloca lá o que você aprendeu conosco, porque a Paulinha logo agora já vai orar. Espere essa oração e receba em nome de Jesus, porque Amém. Deus está operando nesse lugar. Então, vamos lá? Glória a Deus. Amém. Tô na fase de adolescência. Vontade de Você casar, tá né? linda demais, Aline. Eu preciso arrumar as luzes aqui, porque se eu ponho luz aqui, ó, gente, me incomoda mais por causa do óculos. Eu acho lindo quando vocês não usam óculos, gente, porque não fica essa luz aqui iluminando, né? Mas eu acho que você vê mais do que a gente, que aqui pra mim tá tranquilo. Sério? Tranquilo. Nossa, fica aqui duas bolas aqui refletindo, não adianta aquele círculo, sabe, da luz. Não, Mas amém. Bora lá. Vamos orar? vamos orar. Ô, papai querido, amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, quero te agradecer, quero te dizer, em primeiro lugar, Pai, muito obrigada por mais um aprendizado, Senhor, que possamos, Senhor, aprender a chave maior que tem para vivermos com você, que é: o Senhor não é aprendizado, o Senhor é vivência. Aleluia, Pai. Nós não aprendemos sobre Deus, nós vivemos Deus. Oh, aleluia, Senhor. Que possamos sair daqui com a nossa mente renovada, que apenas Tu, Senhor, é aquele que entra em cada coração e faz a faxina que deve ser feita, Pai. Entra, Senhor, no coração daqueles que ouviram essa live agora. Entra, Senhor, no coração daqueles que vão ouvir essa live em qualquer outro momento, Pai. E faça aquela sua faxina tão maravilhosa que somente a sua mão sabe fazer, Pai. Porque se a boca fala que o coração está cheio, Senhor, é porque a mente também está cheia daquilo que foi para o coração. Então, Senhor, faz essa faxina para que possamos ser renovadas em Cristo Jesus. Que hoje, Senhor, tenha sido feita a diferença na nossa vida, Pai. Que hoje nós possamos ver o mar se abrir diante dos nossos olhos. Porém, quando ele se fechar, Senhor, que os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, que são a angústia, que são a dúvida, que é a aflição, que é o medo, que é a culpa, que é a raiva, Senhor, que são as emoções que a gente não consegue dominar, venham, Senhor, se afogar juntamente, Pai, junto com as águas quando o Senhor fechar. Oh, aleluias. É isso que nós pedimos, porque sim, Pai, nós aceitamos ser renovadas em Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Paulo, Amém. muito obrigada. Que o Eu que Senhor agradeço. uns transbordantes na sua vida, na Amém. sua família, para que vocês Amém. todos os dias possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, Eu aleluias. fico muito feliz porque eu sei como a sua agenda é. Eu sei que você trabalha em grandes corporações e você teve que abrir mão Amém. da sua agenda para estar aqui conosco. Então, Glória a Deus. muito obrigada. Gente, eu estou pedindo uma agenda já tem umas 2 semanas. Então, vocês têm noção, gente? É Me muito perdoa! no coração estar com a Paula. Me perdoa, não. Eu me sinto a mais honrada do planeta, gente. Que é isso? Então, Eu que agradeço. também muito Nossa. honradas por estar aqui com a Paula, que vocês hoje receberam algo grandioso que veio dos céus. Amém. A Amém. Paula abrir mão da agenda dela Oh, para estar aqui aleluia. conosco. Então, que Jesus retribua e multiplique tudo Amém. na sua vida. Muito obrigada. Amém. É uma honra, viu, Aline? E logo você vai estar lá comigo na minha live também, né? A gente vai Claro. marcar nossa data para estar lá na minha live no Paula Negrão, que eu vou falar sobre o AME, aquele que me escolheu. Vai ser tremendo. Eu tenho certeza que nós vamos receber de Deus, através da sua vida, assim, uma tremenda palavra. Então, eu vou esperar, espero todo mundo lá, que agora eu que vou falar lá no AME, hein? Então, beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada, Aline, por sua vida. Beijo. Beijo, tchau.